Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia muito especial, um dia abençoado, um dia avivado, um dia profético, um dia lindo para você, no nome do Senhor Jesus. Como que você está? Eu espero que você esteja bem. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui com todos vocês para um tempo como este, um tempo, especial a qual o Senhor nos convocou a estar todos os dias, todas as manhãs, todas as madrugadas. É uma campanha de 40 dias? Não, é todos os dias. E eu espero que seja ininterrupto. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada, para esse tempo glorioso, para esse tempo sobrenatural. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, ao Cordeiro. Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Um dia muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Que madrugada maravilhosa, né? Amanhã nós entramos no terceiro ciclo, tá? Referente à madrugada. Então amanhã, próxima madrugada, nós já estamos no terceiro ciclo. Nós vamos continuar falando de ferida, só que agora a gente vai começar a ministrar a cura física, certo? Porque a maior parte das feridas já saiu. Então agora o bálsamo de cura entra com tudo, dissipando todas as enfermidades. Amém? Então, nesse terceiro ciclo nós vamos quebrar toda enfermidade, eu vou expulsar todo espírito de enfermidade. Então agora vocês se preparem, tá? Porque vai ser algo sobrenatural. Glória a Jesus. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Gente, eu sou igual a vocês, eu faço todas as tarefas. Ontem eu fui fazer minhas tarefas na parte da tarde, mas eu chorei, meu Deus do céu. Como que o Espírito Santo é, né? Eu chorei tanto com uma tarefa que eu mesma escrevi, que eu mesma fui inspirada pelo Espírito Santo. E como é sobrenatural, né? Como que é forte, né, as tarefas, né? É algo assim tremendo, né? E eu faço tudo de novo, tendo ferida, não tendo ferida. Eu acho que nós precisamos passar por um tempo como este para ver se está tudo certo, né? Gente, então ontem, eu peguei, porque como eu tava viajando, é complicado, né? Pelo menos eu tava querendo colocar em dia. Eu tento fazer tudo em dia, tudo certinho. Então ontem eu fiz, né? Eu fiquei a tarde toda. Meu olho ficou inchado. De tão sobrenatural. Essas tarefas estão nos matando de chorar. Mas, oh Jesus, glória a Deus. Gente, mas é sobrenatural. Vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. O suco do terceiro ciclo começa a tomar hoje? Não, é amanhã. O ciclo de número 3, não é nem amanhã. Que dia que é hoje, amor? Quarta? Hoje é quarta. Não é nem amanhã, é na sexta-feira. Gente, o que vocês têm que contar? Que dia que vocês começaram? Vocês começaram todo mundo? Tá todo mundo na página? Porque a gente tem aqueles que estão no start inicial, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem tá no start inicial, quem começou? Que dia que nós começamos? Dia 17 de agosto, certo? Então, o dia número 1 conta dia 18, né? Dia número 1 conta 18. Dia número 2, 19. E assim sucessivamente. Então, hoje, que dia que nós estamos hoje do reset? Hoje nós estamos no dia 17, tá? Amanhã nós estamos no dia 18, então nós estamos ainda amanhã no segundo ciclo, até certa hora do dia. Aí se você começou às 5 da tarde, 6 da tarde, talvez você começou às 19, aí muda de ciclo. Aí amanhã, ao virar o ciclo, você já mudou, tá? De ciclo. Amanhã, ao virar o horário que acaba, então o suco novo você começa a tomar na sexta-feira de manhã. Se você começou no mesmo dia que todo mundo, tá bom? Certo? Pegaram a visão ou não?
Orem por mim, queridos, que eu tenho tanta coisa. Eu olho para minha agenda e eu falo, sangue, fogo, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Olha a minha agenda do jeito que tá. Eu falo, Jesus, o que eu vou fazer? Mas Jesus vai me dar graça. Aleluia. Amém? Gente, por exemplo, se o ciclo começou hoje às 19, amanhã você já toma o suco, tá? Certo? Eu vou mandar pra vocês esses calendários lá no Reset, tá? Eu uso assim pra... Eu sei, gente, que assim, ó, tem gente que fala assim, mas tem outras formas melhor de você organizar. Eu tenho aqui no Word. Só que pra mim olhar no macro de longe e falar, nossa, eu não tenho dia aqui. Aqui eu tenho dia que eu consigo fazer isso. Eu só consigo ver assim, visualizar assim, tá? Eu vou mandar pra vocês, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu tô muito feliz com o feedback de vocês, do tanto que vocês estão passando bem, o tanto que vocês estão melhorando a flora intestinal, tá? Gente, ainda bem que eu tenho unção de força. Verdade, Paula, é verdade. Glória a Jesus. Amém? Gente, o suco é uma das chaves poderosas para cura, tá? Física. Se você não pegou a visão, pegue essa visão, tá? Se você não tem a visão, pegue. A clorela não chegou, pode fazer sem. Gente, se a clorela não chegou, pode fazer sem. Se você tiver espirulina, também pode usar no lugar de clorela, tá? Certo? Vão fazendo tudo, vão fazendo a tarefa, vão fazendo tudo. Ó, já perdi 4 quilos. Mas, gente, o propósito não é emagrecer. Eu nunca fiz propaganda do Reset com propósito de emagrecimento. Por quê? Eu não queria que as pessoas entrassem por isso. Eu queria que as pessoas entrassem num propósito de quê? De viver o sobrenatural, ter um reset, principalmente nesse lugar de alma, de libertação. Eu não quis nunca vender o programa falando sobre emagrecimento. Só que emagrece muito, porque você desincha, você desinflama, tá? Você desinflama demais. Amém? Glória a Jesus. Tô muito feliz. Amém? Agora, se você não quer emagrecer, você fica com uma janela de jejum, aí você entra naquele perfil do magro. Então você fica ali com a sua janela de jejum de, no máximo, umas 14 horas, né? Ou 12 horas, certo? Gente, vocês vão tomar o suco durante os 90 dias, tá bom? Vocês vão tomar o suco durante os 90 dias. Depois, qual que é a minha deixa para você? Vocês trazer isso como um estilo de vida, tá? Vocês trazerem isso como um estilo de vida. Vocês já sabem para que é cada suco, certo? Então, vocês se preparem. Hoje eu vou mandar para vocês a receita do suco de número do ciclo 4 e do ciclo 5 já, certo? Eu vou mandar certinho para vocês a receita, as dosagens, certinho para que você tiver que comprar algum ingrediente, já encomendar, você já faça isso. Amém? Tá? Quero lembrar você, no segundo reset, os sucos estão voltados a detox mais profundo de todos e retirar metais pesados e desparasitação. Então, quando nós chegamos na segunda etapa, que é o ciclo de número 4, 5 e 6, nós estamos tratando desparasitação. Nós estamos arrancando os metais pesados. Amém? Certo? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu pedi, mas veio clorela junto com espirulina. Pode ser, gente. Pode ser. Tá? Pode ser. Amém? Glória a Deus. O que vocês vão economizar de médico, o que vocês vão economizar de tantas, vocês não têm noção, queridos, o tanto que vocês vão economizar, tá? Melhorando a saúde de vocês dessa forma. Não, gente, os vermes não saem inteiros. Fiquem em paz, amém? Fiquem em paz. Glória a Deus. Fiquem em paz. Mas é necessário, tá? Desparasitar. Muitas enfermidades são desencadeadas através dos vermes, certo? Glória a Deus. Eu vou dar uma aula poderosa para vocês. Amém?
Glória a Jesus. Aleluia. Gente, toda a dosagem que eu tô colocando para vocês de clorela é dosagem mínima. E por quê? Dosagem mínima, então quando tem lá as restrições, então vocês olham todas as restrições que eu coloquei lá para vocês, certo? Coloquei lá restrição disso, restrição daquilo outro. Então é dosagem mínima. Usou 9 dias, aí nós passamos para outro componente, tá? Então toda a contraindicação eu vou colocar na folha para vocês, amém? Ó, tenho vários testemunhos. Gente, nós estamos recebendo testemunho de nódulos que estão sumindo. Eu tinha um nódulo após quando eu comecei, não tá mais. Eu falo, uau, glória a Jesus. Amém? E eu vou falar uma rema para vocês. Eu acredito de todo o meu coração, tá? Que nós só vamos fazer, eu só vou fazer assim, esse reset acompanhando o pessoal, só essa vez. Ó, certo? Só essa vez. Então, vai ficar aí o programa, né? Futuramente, quem sabe, né? Eu abra para quem quiser entrar, mas acompanhando, fazendo as orações da madrugada, acredito que só esse, certo? É que tenho tantas outras coisas para fazer que eu não sou repetitiva, então eu acredito que é só esse. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Ó, vamos lá. Eu quero estar orando com você, quero trazer hoje Isaías 56, tá? E aí, hoje eu vou falar para você o significado profético do mês de Elu, que é o mês que nós estamos, tá? O quão importante é esse mês, que esse mês é o mês que antecede o Yom Kippur, antecede, né, o início do ano novo no calendário judaico. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos comigo agora, amém? Abrir em Isaías 56, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Vamos? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, por esse tempo precioso, por esse tempo maravilhoso. Senhor Deus, eu quero te glorificar por cada devocional que acontece aqui às 4h12, por cada oração da madrugada, por tudo que está sendo feito, por tudo que está sendo, Senhor Deus, por tudo que está acontecendo, Pai, no Reset 27, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te enalteço, Pai, em espírito e em verdade. Pai, me usa, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos. Pai, me leva, Pai, a águas mais profundas, Pai, na tua doce e fervorosa presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá comigo. Isaías 56, certo? Isaías 56. Então, vocês se preparem para um tempo extraordinário. Amém? Glória a Jesus. Só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Certo? Isaías 56. Vamos ler Isaías 56 e hoje eu vou estar falando, dando uma baita de uma aula para vocês sobre o mês de Elu, certo? Glória a Jesus. Vamos lá. Assim diz o Senhor, sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar os meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo, e não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro, pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos, que guardarem meus sábados, e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial, e um nome muito maior que os filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente e nunca desaparecerá. Amém? Tá? Aí vamos continuar aqui no 6. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que servem e amam o seu nome,
que o adoram e não profanam o sábado, o que se apegam firmemente à minha aliança. Eu o levarei ao meu santo monte e o encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios. Amém? Pois o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outro de volta, além do meu povo de Israel. Amém? Então, Deus, né, ele está dizendo aqui na palavra dele, tá? Que ele abre a porta da aliança a todos que buscam ele. Não importa se é o povo de Israel, se é o povo estrangeiro, mas todos aqueles que estão debaixo da obediência, todos aqueles que estão debaixo do governo de Deus são abençoados por ele. Então, Deus, ele não tem limite para abençoar, ele só quer um coração rendido, tá? Ele só quer um coração rendido. Então, eu acho lindo, né, essa palavra de Isaías, onde Deus fala que todo aquele que estiver debaixo, todo aquele que estiver, né, se guardando em santidade, buscando ele em espírito e em verdade, vai ter dele. E ele, olha o que ele fala: eu vou receber os holocaustos, eu vou receber os sacrifícios. Amém? Então esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, tá? Vamos aqui. Eu parei aqui no 8, tá? Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados e diz: também trarei outros de volta, além do meu povo de Israel. Agora no 9, venham animais do campo, venham animais do bosque, venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes, são como cães e de guardas mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes. E cada um segue o seu caminho e procura seus interesses. Dizem: venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa. Vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. Amém? Então, né, aqui no texto, Isaías, né, denuncia o quê? Os líderes cegos, os preguiçosos, os gananciosos, aqueles que deveriam guardar o rebanho, mas eles só pensam em si mesmos, né? Então aqui, Isaías, aqui no final dessa palavra, ele está fazendo uma denúncia, né? Ou seja, os líderes cegos que não estão discernindo o tempo, né? Os líderes mudos que não confrontam o seu povo com o pecado. Como que o povo vai ser transformado se os líderes não confrontam sobre o pecado? Pastores que não alimentam as suas ovelhas, né? Então, queridos, qual que é a forma do pastor cuidar das ovelhas? É alimentando elas. E como que se alimenta uma ovelha? Dando conhecimento, é dando a palavra de Deus. Eu gosto sempre de falar essa frase: o que mantém uma ovelha no pasto não é a cerca, mas é o tipo de alimento que ela come, certo? Então, o que mantém uma pessoa numa denominação, num lugar, não é a doutrina, não são as regras, mas é alimento, é aquilo que ela recebe ali espiritualmente, certo? Então, o que a gente vê hoje? Pessoas buscando somente para o seu proveito e não estão preocupados com a alma das pessoas, não estão preocupadas com a transformação. Para mim, o evangelho verdadeiro é aquele que tem transformação. Pessoas estão abandonando o pecado, pessoas estão saindo, né, desse lugar. Então, isso para mim, de fato, é um evangelho genuíno, ok? Então, o evangelho verdadeiro, aonde ele está sendo pregado, tem que ter transformação. Pessoas saindo do pecado, pessoas melhorando, pessoas, né? Então, eu acredito nisso. Então, hoje nós, né, Isaías está fazendo essa denúncia, né? Olha aqui, ó. Quando a gente pega lá no 9, né? Venham animais do campo, venham animais do bosque, venham os devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes. Quem são os vigias? São os atalaias, são os líderes, são cegos e ignorantes, são como cães de guardas mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima, gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos,
Nunca estão satisfeitos, são pastores ignorantes. Cada um segue o seu caminho e procura seus interesses. Dizem, venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa, mas vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. Amém? Então, queridos, se Deus está te posicionando como um líder, eu quero que você entenda que você precisa ser um bom líder. Você precisa trazer a mensagem certa, aquilo que Deus colocou no seu coração, tá? E você tem que, viver mesmo para manifestar o Evangelho. E o que eu falo para você, a palavra de Deus, ela não pode ser uma palavra que te aprisiona, ela tem que ser uma palavra que te liberta. Então, alguém perguntou aí, se a palavra te oprime? Se a palavra te oprime, é porque você está debaixo de um lugar que não está te alimentando genuinamente. Porque a palavra de Deus, ela tem que confrontar. Ela tem que primeiro nos bater. E como que a palavra bate? Ela nos confronta. O Espírito Santo vem ruminar sobre nós. E aquilo ali vai trazer o quê? Um impulso, um posicionamento para nós sairmos desse lugar. Amém? Então é sobre isso. Então nós precisamos sair desse lugar, tá? Sair desse lugar de ficar vivendo, de superficialidade, ficar vivendo na superfície. A gente precisa mergulhar profundo. E muitas vezes a gente está em lugares que não nos alimenta profundamente. E aí o nosso espírito fica com fome, e o nosso espírito fica, sedento. Aí quando você chega num lugar que tem glória, que tem poder, que tem uma palavra rema, você fica louco com aquilo. Você fala, meu Deus, eu tô sendo alimentado. O nosso espírito, ele ama alimentos espirituais profundos, porque quanto mais você cresce em jejum, em consagração, mais o seu espírito quer profundidade. Amém? Então, por que você não consegue mais escutar certas ministrações que lá no começo você escutava? Porque você rompeu com aquele nível espiritual. Aquilo que você tinha que receber naquele nível, você já recebeu. Por que você cansa de escutar um louvor e não consegue mais? Depois você até escuta numa conferência, num evento, você sente a unção, mas você cansa de escutar um louvor, você não quer escutar porque aquele louvor que tinha que ministrar em você, em questão de unção, questão de palavra, ele ministrou. E o seu espírito está sempre buscando, tá? O seu espírito está sempre buscando uma canção nova, que tenha uma unção nova, amém? Certo? Então, a gente precisa estar sempre o quê? Buscando um alimento novo. Então eu sou faminta, eu estou sempre buscando romper em conhecimento. Então eu sempre tenho algo novo para dizer, algo novo para falar. Eu odeio ser repetitiva, eu não gosto. Gente, para vocês terem noção, eu jamais vou repetir uma mesma escola de um ano para outro. Eu não vou repetir. Porque eu sou muito enjoativa das coisas. Então eu preciso, para lançar uma nova escola, uma escola pela qual eu já tenha lançado, eu tenho que ter um upgrade de conhecimento muito novo para mim ter motivação para falar, não, eu vou lançar essa escola, é totalmente diferente da outra, não tem nada a ver com a outra, a gente estava num nível, agora a gente está num outro nível. Então eu tenho essa mentalidade, tá? E eu, sou dessa forma. Talvez é por isso que nós crescemos tanto em sabedoria, em conhecimento. Amém? E eu vou dar uma chave para vocês. Quando você tiver a oportunidade de pedir algo para Deus, peça conhecimento e sabedoria junto. Os dois, conhecimento e sabedoria. Porque a sabedoria é a forma que a gente vai aplicar o conhecimento. E o conhecimento é quando você entende algo complexo de forma muito simples, certo? Então, você pode ter conhecimento. Então, conhecimento é quando você domina o assunto. Então, aquilo que era complexo, agora você se tornou de forma simples. Amém? Ok. Vocês sabem que está chegando um tempo muito precioso chamado Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa um ano novo iniciando dentro do calendário judaico, tá? Então, o ano novo para o povo de Israel, ele nunca iniciou o 1º de janeiro. Nós que vivemos nesse calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, esse calendário é gregoriano. Foi instituído por Roma, tá? Pelo Papa Gregório, certo? Esse calendário é gregoriano, ele não é o bíblico.
O calendário bíblico é o calendário profético, é o calendário pelo qual Deus pediu para nós comemorarmos as festas, celebrarmos. Então, todas as festas que tem na Bíblia, elas têm que ser celebradas nas janelas de oportunidade profética certas, tá? Porque se Deus pediu, se Deus tem dias certos, tá? Dentro do calendário judaico, ou também chamado calendário lunar, então esses dias eles são proféticos. Então, os meses do judeu, os meses do povo de Israel, eles são diferentes dos nossos meses, tá bom? Tá? Então, eu quero trazer isso daqui hoje para você entender. Então, agora, nós estamos, tá? No mês de Elul, certo? O mês de Elul, no calendário religioso, visto por Israel, ele é o 6º mês. E no calendário civil, ele é o 12º mês, tá? Esse calendário do mês de Elul, ele sempre cai entre agosto, entre setembro, certo? Algumas vezes em outubro também. O mês de Elul, ele tem 29 dias e ele é conhecido como tempo de Techuvá. O que é isso? Que significa tempo de arrependimento. Amém? Tá? Tempo de arrependimento. O mês do arrependimento. Também, né? Revisão de vida e preparação para o Rosh Hashanah. Então, o mês de Elul é visto como um mês, profeticamente, um mês de preparação. Um mês para se preparar para algo novo, para um novo ciclo. Rosh Hashanah, ano novo. Então, que dia que é o Rosh Hashanah? Se você quiser colocar aí, ó, eu sou uma pessoa extremamente profética, então eu me movo no calendário profético. Então, você vai ver aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui, ó, Rosh Hashanah já tá aqui, ó, Rosh Hashanah, tá aqui comigo, 22, tá? Por que eu coloquei isso daqui, ó, esses quadradinhos aqui rosa? Porque são 10 dias para o Yom Kippur. Então, para mim, essa contagem aqui é extremamente importante, tá? Certo? Profeticamente, queridos, a gente vai seguir o calendário gregoriano para as nossas coisas burocráticas do dia a dia. Mas, se você quer viver debaixo de uma janela profética, de oportunidade, vivendo de coisas que acontecem somente nas janelas proféticas, você precisa entender quando são os tempos, quando são as janelas. Por exemplo, da Páscoa. Quando nós estamos no mês de Páscoa verdadeiro, é a maior janela de libertação. É os dias mais propícios para se fazer campanha de libertação. Por quê? É a janela de libertação, porque representa a libertação do povo que saiu do Egito, né? A Páscoa significa, né? A Páscoa significa, né, a rendição do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, rendição, né? Ele se rendeu ali por cada um de nós, certo? Então eu quero que você entenda que é algo assim sobrenatural, tá bom? Então você que quer viver de uma janela de oportunidade, o que é isso? É um dia favorável, ok? Ah, mas qualquer dia Deus pode fazer. Mas ele deixou escrito que se existem essas datas, vai ver se o judeu comemora, vai ver se o povo de Israel comemora qualquer uma dessas datas fora. Não se comemora. Então, que dia que é o Rosh Hashanah? Que dia que inicia o ano novo do calendário, né? Do calendário lunar, ou calendário judaico. Inicia dia 22 de setembro ao pôr do sol, tá bom? Que dá num domingo, tá? Certo? Então, o mês de Elul, e aí que dia que vai ser o Yom Kippur esse ano? Ele é dia 1º de outubro, do pôr do sol do dia 1º de outubro, tá? Do pôr do sol do dia 1º de outubro ao pôr do sol do dia 2 de outubro. É muito poderoso. Eu vou explicar por esses dias para vocês, tá bom? Então vamos lá, vem aqui comigo agora. Então, o mês de Elul, ele é um mês, tá? Que vem de uma raiz que significa... A palavra Elul, ela vem de uma raiz que significa buscar, vasculhar, mostrando que é um mês, tá? De autoexame espiritual. É o mês onde a gente vai olhar para dentro, a gente vai se examinar, porque é um mês para começar um ciclo novo.
E qual que é o significado profético do mês de Elul? Ele tem um significado profético do mês de arrependimento, tá? É um tempo de voltar ao Senhor de todo o coração. É um tempo de se arrepender, é um tempo de restauração. E, gente, olha só, como é profético. Nós estamos no reset, fazendo todas essas questões. E olha que poderoso. Nós vamos estar terminando praticamente a segunda etapa do reset, né? Nas datas no Yom Kippur, se eu não me engano, a gente começa o ciclo de número 6, que é o último ciclo de libertação. Então, o ano de vocês, que começa agora, o ano de verdade de uma pessoa, ela começa de fato no ano do calendário judaico, que é onde todo o ciclo é renovado, tá? Então, o mês, tá? Profeticamente, o mês de Elul significa o mês do arrependimento, o mês de se voltar totalmente ao Senhor. É o mês de misericórdia. Então, se você pegar o primeiro dia do mês de Elul e colocar até o dia do Yom Kippur, dá 40 dias. E o que significa 40? 40 é um lugar chamado de transição, transformação, tá? Então, é o mês de misericórdia, certo? Se conecta com os 40 dias que Moisés subiu no Monte Sinai pela última vez e recebeu, né, as segundas tábuas da lei. Depois que o povo pecou, Moisés sobe de novo no Monte Sinai. E aí, pela misericórdia do Senhor, o Senhor dá de novo as tábuas, tá? Então, é o mês da segunda chance. É o mês onde Deus estabelece a sua misericórdia de uma forma mais poderosa, amém? Então é mês de intimidade. As letras Elul, tá? Elas formam um acróstico, Ani Ledont Ve Dodili, que significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, no mês de Elul, ele traz esse significado profético. Os judeus, né, falam que é o mês que o rei está no campo. Então, na tradição judaica, né, diz que em Elul, o rei deixa o palácio. Presta atenção. O rei deixa o palácio e vai ao campo. Então, o judeu diz que é o mês onde Deus se aproxima do seu povo com mais acessibilidade e graça. Mas, apóstola, Jesus Cristo não nos aproxima? Sim, Jesus Cristo nos aproxima. Mas nós não estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Yahvé, do Pai, nós estamos falando do Adonai, nós estamos falando do grande eu sou, nós estamos falando do Criador de todas as coisas. Então o mês de Elul é um mês de despertar. Nesse mês, querido, é interessante você botar todo dia o shofar para tocar. O shofar, ele é uma arma espiritual. Amor, vê se você acha o meu shofar. Tá na primeira gaveta. Primeiro ou segundo. Amém? Pode ser isso. Ok, isso aqui é um shofar, né? Não me peçam para tocar, gente, que eu estou de modo aprendiz, tá? Então, esse aqui é um shofar, certo? Mas tem aqueles grandões, certo? Então, o shofar, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui é uma arma espiritual, tá? Isso aqui é uma arma espiritual. Os demônios não suportam o barulho disso daqui, porque eles não sabem diferenciar se é a trombeta ou se não é a trombeta, certo? Então, nesses dias do mês de Elul, você pode colocar o shofar para tocar, amém? Então, qual que é o significado do shofar? O shofar, tocado nesses dias, é um chamado ao arrependimento, tá? Então, quando nós tocamos o shofar no mês de Elul, nós estamos chamando o povo ao arrependimento. Nós estamos chamando porque há uma graça, há uma nuvem diferente nesse mês. Não é à toa, querido, que o judeu para tudo, não é à toa que o povo de Israel para tudo. Amém? Glória a Jesus. Quem leu já o Antigo Testamento? Quem já leu o Antigo Testamento? Quem já leu o Antigo Testamento? Não tinha lá cidades de refúgio, que quem matou, quem roubou, quem fez qualquer coisa podia ir para a cidade de refúgio e ali ele não ia morrer. Quem já viu essa passagem? As cidades de refúgio eram umas cidades, tá? A cidade de refúgio é uma cidade que é onde quem matou, quem estava com a vida em risco, ia para a cidade de refúgio. De todos os meses do calendário judaico, Elul é uma cidade de refúgio. É considerado uma cidade de refúgio no tempo.
eu vou dizer uma coisa para você. Você acredite se você quiser. Estudando todos esses anos, eu descobri que o pecado, ele sempre vai ser perdoado pelo Senhor Jesus. Mas Jesus não nos isenta da consequência. Mas existe uma brecha. Existe um mês, existe um dia em que Deus não só perdoa o pecado, ele revoga a sentença. O sumo sacerdote hoje é o Cordeiro Santo, é Jesus, pelo qual todos os nossos pecados são lavados. Mas o que torna esse dia especial é que as consequências são revogadas por aquele que anula todas as sentenças. Então, o sumo sacerdote hoje não é mais aquele que ia diante lá da tenda do encontro fazer a expiação. Hoje é Jesus. Hoje Jesus é o sumo sacerdote. Não existe, querido, redenção de pecados se não for por Cristo Jesus. Só que a diferença é exatamente essa. Por que para o judeu é tão importante? Porque é um dia em que Deus se aproxima da humanidade. Ele revê todas as coisas. Ele anula a sentença. Ele estabelece novos decretos. Então, existe uma brecha. Então, por exemplo, nós temos testemunho de pessoas que fizeram Yom Kippur. E chegaram para mim, eu lembro disso, foi na escola de avivamento. A pessoa chegou para mim e falou assim: apóstolo, eu fiz Yom Kippur pelo meu cunhado. Ele ia pegar 38 anos de prisão. E Deus anulou a sentença e ele não foi preso. Então, nessa data, Deus pode fazer coisas como essa. Tirar alguém do leito de morte, que já estava condenado. Deus pode revogar qualquer sentença de morte, qualquer sentença de prisão, qualquer tipo de sentença. É uma data milagrosa. É uma data que o judeu conhece, ele sabe. Queridos, nós temos tantos testemunhos do nosso ministério. Então eu estou explicando para vocês profeticamente. Quando você faz o Yom Kippur, traz um aceleramento. Você cresce tanto depois. É tanta coisa que começa a romper. Aí eu fico vendo vocês fazendo o reset. Passando pelo Yom Kippur. Meu Deus, vai ser estrondoso. Amém? Então vem aqui comigo agora. Prestem muita atenção. Mês de refúgio. Mês da oportunidade. Então, para mim, de todos os dias do calendário judaico ou lunar, esse dia é o mais importante. Essa data, essas datas agora, esses 10 dias que começam do dia 22 ao dia 2 de outubro. Todo ano muda essas datas, tá? Certo? É algo assim sobrenatural, tá? Então vamos lá. O que se faz no mês de Elul? Toque diário do shofar, que simboliza, né? Apóstolo, não tem shofar. Bota um shofar para tocar, a gente tem vários aí, né? Bota um shofar para tocar todos os dias na sua casa. Você vê que a gente começa a oração da madrugada tocando shofar. Outra coisa, abra comigo agora em Salmos 27. Você vê que Deus tem um manto com 27, não tem? Salmos 27. Aleluia. O judeu lê o Salmo 27, certo? Vamos ler o Salmo 27? O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. O meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença.
O meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites teu servo, sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Senhor de minha salvação. Mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusaram de coisas que nunca fiz e me ameaçaram respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e veja e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém? Olha que poderoso, tá? Então, nesses dias de Elu, o judeu ele lê o Salmo 27, ele coloca o shofar, né, para tocar. E ele começa a fazer uma auditoria da alma. E o que é auditoria da alma? Ele começa a fazer uma revisão da alma. E nós estamos profeticamente fazendo isso. Nós estamos profeticamente, queridos, fazendo essa revisão de alma quando vocês estão buscando tratar as feridas, quando vocês estão expondo. Nós estamos na oração da madrugada. Então, é um tempo de acerto de contas, é um tempo de expor, amém? E também é um tempo de prática de generosidade, ações de bondade, de oferta, que quebram decretos de juízo, certo? Mês de orações de arrependimento, mês de súplica, mês de pedir, né, perdão, mês de pedir misericórdia, mês de liberar perdão. Então você pode ver que nós estamos completamente alinhados na questão do reset. Então quando Deus me deu a data para qual seria, eu não tinha me tocado, eu fui olhar, né, olhando profeticamente, eu falei, gente, como nós estamos alinhados, como que nós estamos. Então vocês vão ver como será sobrenatural, certo? Como será sobrenatural. Então, no dia 20 desse mês, a minha primícia de Yom Kippur, a minha oferta de Yom Kippur, é um seminário gratuito para vocês sobre, né, quebra de maldições financeiras. Eu vou ensinar vocês o que pode estar travando a sua área financeira, objetos dentro de casa que pode estar travando a sua área financeira, palavras do teu pai e da tua mãe que pode estar travando. E aí eu vou aproveitar a oportunidade e eu vou dar uma aula rapidinho sobre o Yom Kippur nesse seminário, tá? É gratuito para quem quiser entrar, mas vai ser ao vivo, certo? Então, se você quiser aproveitar essa janela de oportunidade, tá? Eu vou trazer uma aula poderosa para você, é um seminário gratuito. Você vai desfrutar de forma estrondosa, amém? Então, o que no mês de Elu nós podemos fazer? O mês de Elu significa um mês de preparação, um mês de arrependimento. Toque de shofar, que representa chamado ao arrependimento. É a leitura desse salmo, que ele, né, fala, né, sobre isso. Orações de arrependimento. E vocês estão fazendo isso, Senhor Deus, eu libero perdão. Nós estamos fazendo isso na madrugada, tá? Revisão espiritual, auditoria da alma. Nós estamos colocando para fora tudo aquilo que pode estar nos atrapalhando, tudo aquilo que pode estar nos bloqueando espiritualmente. E é um tempo de prática de generosidade. É um tempo de prática de lançar semente também, tá bom? Qual que é... Vamos aqui comigo agora, né? Esse tempo, né, de arrependimento não é só de sentir, é de agir. Então você precisa pedir perdão, liberar perdão. Você precisa se posicionar. E ontem eu falei, posicionamento na presença do Senhor é abandonar o pecado, é deixar aquilo ali. Eu não vou mais pecar, eu não vou mais cometer isso aqui não agrada ao Senhor, tá? Então isso é muito sobrenatural. Então não adianta a gente só sentir remorso, a gente tem que se arrepender genuinamente. E é um tempo de reconciliação com Deus, é um tempo de se aproximar de Deus, é um tempo de voltar ao primeiro amor, é um tempo de falar, Senhor, eu quero voltar àquele primeiro amor de antes, eu quero voltar a águas profundas, eu quero voltar àquele tempo de antes. É um tempo de reconciliação, é um tempo de consertar relacionamentos, relacionamento com o pai, com a mãe, com familiares, com amigos, com pessoas. É um tempo de restituição, é um tempo de restauração. Então, queridos, existe uma atmosfera
muito mais propícia à reconciliação, a perdão, arrependimento, a algo novo agora. Toda atmosfera dentro dos outros meses é possível, mas nunca como essa. Essa é escancarada. Essa é sobrenatural. Amém? Certo? Apóstolo, mas por que nós temos um calendário diferente e eles têm um calendário? Porque isso foi instituído por outra visão, por outra religião. Isso aí, queridos, na verdade, isso aí nos cega, isso aí nos faz perder o time profético da oportunidade. A janela profética de oportunidade é tremenda dentro das festas do calendário judaico, tá? É como eu disse para você, não existe uma janela tão poderosa de libertação quanto a do tempo de Páscoa, certo? Não existe uma janela tão poderosa quanto a do tempo de Páscoa, mas é a Páscoa genuína, tá? Certo? Então é um tempo de preparação para um novo ciclo, é um tempo de refúgio. Agora, como eu vejo, como profetisa do Senhor, o que vocês estão fazendo de renunciar, de se libertar e entrar agora nessa janela para um novo tempo no calendário judaico, vocês não têm noção o acelerar que vai acontecer na vida de vocês. Porque vocês já estão fazendo a parte de vocês que geralmente ocorre. Você começa a se posicionar muito, né, depois do Yom Kippur. Mas vocês já estão fazendo isso antes, tá? Então, eu vejo assim como uma janela de oportunidade perfeita. Eu acho que nós nunca vamos entrar num Yom Kippur tão preparados, ou num tempo novo, num novo ciclo, tão preparados quanto esse tempo. Amém? Glória a Jesus. Então, Elu é um tempo, é uma cidade de refúgio, tá? Então, qual que é o confronto para nós sobre esse mês profético? É um novo tempo de arrependimento, é um tempo de posicionamento, é um tempo onde o favor do rei vai sobre os campos da terra e aquele que ele encontra posicionado, rendido, vai alcançar graça, generosidade e abundância, tá? E aí, o toque do shofar é o quê? O toque do shofar é para despertar quem está anestesiado. O toque do shofar é para despertar quem está dormindo espiritualmente. Então, agora é um tempo oportuno, é uma janela profética. Amém? Então, quem entra, né? Quem começa a se movimentar, a começar a ter entendimento em Elu, entra em Rosh Hashanah, toma posse desse dia poderoso, esse jejum. O jejum do Yom Kippur é um jejum sobrenatural. O jejum do Yom Kippur você não faz do jeito que você quer, ele tem um jeito certo de fazer. E eu já aviso vocês de todo o meu coração. Se for para vocês fazer de qualquer jeito, não faça. O dia do Yom Kippur você não pode trabalhar. Então eu não posso falar para você, olha, você fez o jejum certo, você trabalhou metade. Não, o jejum do Yom Kippur, eu vou explicar para vocês, tá bom? Tá? Certinho, mas o dia do Yom Kippur você não pode trabalhar. Você não pode tocar em água, você não pode beber água. Então tem pessoas que fazem hoje o Yom Kippur, mas faz de forma errada, e não é assim. O jejum, o sacrifício, ele tem o jeito certo. Você não pode tocar em couro, porque é um jeito certo, é um mandamento, tá lá em Levítico, certo? Se você quiser, amanhã eu até trago isso para você, amém? Mas hoje eu queria falar sobre o mês de Elu, profeticamente. Qual que é o significado, tá? Então, eu acredito que existe, tá? A forma certa. Quando eu exerci a profissão de médica, eu pedia folga já antecipadamente. Eu falava, olha, esse dia vocês podem falar o que quiser, mas desse dia eu não venho. Porque eu sei do quão poderoso é esse dia. E se eu tenho um aceleramento, se eu tenho a sabedoria que eu tenho, se eu tenho o conhecimento que eu tenho, se eu tenho tudo que eu tenho, se o meu ministério é admirável, eu te dou aqui uma das chaves. Eu pratico Yom Kippur todo ano. E não só sou rica em conhecimento, sou rica financeiramente, sou rica em sabedoria, sou rica em ideias, sou rica em todas as esferas, porque eu peço isso todo Yom Kippur. Eu peço para Deus 4 coisas, e eu vou falar essas 4 coisas só no seminário, mas 2 delas é sabedoria e conhecimento, e tem outras 2. Queridos, raramente eu peço algo material para Deus. Sabedoria e conhecimento, tem mais 2 coisas que eu peço para Deus todo ano no Yom Kippur.
Amém? Todo ano. Todo ano. Eu vou falar para vocês no seminário 4 coisas, que é a engrenagem de tudo na vida. Se Deus me dá essas 4 coisas, eu tenho todas as outras. Eu consigo riqueza financeira, eu consigo riqueza intelectual, eu consigo riqueza em todos os aspectos, eu consigo riqueza em todos os âmbitos. Amém? Então, às vezes você fala, nossa, apóstolo, como a senhora sabe tanta coisa? Existe uma janela de oportunidade. Eu aproveito ela todos os anos. Eu sei que tem gente aí que é muito religioso, não entende as janelas proféticas, as datas, horários proféticos, mas isso existe. Senão a gente não estaria orando 3 horas da manhã. Eu não estaria levantando. Se janela de oração não fosse importante, eu podia orar meio-dia, 3 horas da tarde, é mais tranquilo para mim. Mas Deus me pediu 3 horas da manhã, tá? E eu quero dizer algo para você. A maior riqueza que Deus vai te dar é a riqueza espiritual. O entendimento, o crescimento espiritual que você vai ter é algo, tá? Poderoso. Poderoso. Então eu tenho, né? Eu feito todos os anos. Uma amiga minha me apresentou isso. Em 2016 eu fiz. E eu tive uma virada de chave financeira, espiritual, intelectual, profissional, em tudo, em tudo. É uma coisa, assim, poderosa. E sem contar que por que eu fiz o Yom Kippur a primeira vez? Porque essa minha amiga me explicou, olha, sentenças que estão na sua vida. Sabe, eu tinha um sentimento assim, tinha alguns pecados na minha vida que eu achava assim que Deus tinha me perdoado, mas eu sabia que eu ia viver a consequência daquilo. E eu já me martirizava de saber que eu ia sofrer a consequência de certas coisas. E aí, ela falou, não, no Yom Kippur, qualquer sentença que você apresente, Deus revoga, Deus anula. Então eu me interessei muito por essa data. E eu falei, eu não vou perder nada em fazer. Aí eu pensei, né, se não, por último não der certo. E gente, depois que eu fiz o Yom Kippur, é como se aquilo fosse tirado das minhas costas, fosse tirado da minha consciência. Então foi algo assim estupendo, foi algo assim poderoso, tá? Então eu estou contando para vocês de uma janela de oportunidade, tá bom? Ok, então mês de Elul, mês do retorno, mês de arrependimento, mês de você se render, se voltar, mês de você fazer uma auditoria da alma, olhar. Então todo mês, todo ano eu faço um reset, e o meu reset é nessas datas. Exatamente por isso que eu creio que o Senhor pediu o reset. O reset é perto do Yom Kippur, eu começo a expor minha alma. Eu começo a expor tudo o que aconteceu, qualquer mágoa que eu leve de alguém. Eu começo a fazer uma auditoria da minha alma, tá? Porque sempre, queridos, todos nós estamos susceptíveis a cair, a errar, a pecar, a se magoar, a carregar uma nova ferida de alma. Só que se todo ano, ou a cada 6 meses, você se sonda, você se olha e você fala, não, eu não vou carregar isso daqui, eu não vou ficar levando isso aqui pra frente, amém? Então, quais são as pautas para o mês de Elul de oração? Pedir ao Senhor arrependimento profundo, liberação de perdão para quem nos magoou, pedir perdão para quem nós ofendemos, pedir para o Senhor restituir tudo que o diabo nos roubou, pedir para o Senhor restituir tudo aquilo que é nosso e está retido, pedir alinhamento com Deus Pai, pedir intimidade na presença de Deus, pedir alinhamento familiar, pedir mais intimidade. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Pedir para o Senhor um despertar espiritual muito mais profundo. Pedir ao Senhor provisão, generosidade. Pedir para o Senhor a preparação para um tempo novo, para um ciclo novo, tá? Então, amanhã eu vou trazer outra pauta para vocês conectada a isso, certo? Só que eu vou dizer uma coisa para você. É tremendo o que nós temos de testemunho, tá? Dessa data, do que é feito, o Yom Kippur ele vira uma chave dentro de nós. A Merkavá, a carruagem de Deus, é como se ela virasse uma chave dentro da nossa mente. Você começa a olhar grande, você começa a ver. Às vezes tinha uma oportunidade, o que eu gosto de dizer? Tinha uma oportunidade aqui. Ela estava aqui, diante de você, mas você não conseguia discernir essa oportunidade. E quando você faz o Yom Kippur, Deus abre a sua visão, tá? Eu vou falar para você, se não fosse importante, eu não faria essa convocatória, amém? Esse ano vai ser o ano mais profético, mais profundo do Yom Kippur, amém?
nós vamos estar fazendo 25 horas de culto online, ininterrupto, vai ser poderoso. Então você vai estar de jejum na sua casa, participando conosco, 25 horas de culto ininterrupto, que vai começar um pouco antes, no dia 1º, e vai até, né, o pôr do sol. Tem que dar 25 horas cravadas de jejum. Então você que já está de jejum, apóstolo, eu não aguento fazer, então não faz. Eu não aguento ficar 25 horas sem beber água, então eu dou todo, queridos, para vocês como se preparar, como se hidratar antes, né? Evitar coisas salgadas, mas eu dou toda a rema para você de como se preparar. Eu vou deixar você hidratado antes para você não sofrer. Eu já sofri, questão de comer um monte de porcaria, né? Quando eu comia, né, um monte de coisa, e aí começa o jejum. Aí você comeu muito sal, comeu muita coisa doce, e na hora do jejum você fica com muita sede, e aí você não pode tocar em água. Só que eu vou dizer uma coisa pra você. É um jejum poderoso, é libertador. Eu fiz a primeira vez em 2016, tá? Então amanhã eu vou explicar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Glória a Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Ó, um dia abençoado para vocês, um dia sobrenatural, um dia profético, né? Estejam fazendo a auditoria da alma de vocês nesses dias. Você que não está no reset, apresente a sua alma ao Senhor. Apresente as feridas da sua alma. Apresente pessoas que você ficou magoado esse ano ou em outros anos. O interessante é que no Yom Kippur nós venhamos expor o Senhor. Nós chegamos ali no Senhor, naquele dia, expondo todo tipo de ferida, todo tipo de coisas, né, que nos aconteceu. Amém? Glória a Jesus. Amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso. Essa próxima madrugada nós começamos uma pauta nova de ferida de alma. Só que essa pauta agora, esse novo ciclo 3, nós vamos orar por curas de certas enfermidades. Então, você que tem alguma enfermidade, todo dia eu vou ter as enfermidades específicas, eu e o apóstolo vai estar ministrando cura, tá? Sobre vocês. Por que agora? Só agora no terceiro ciclo? Porque as feridas mais importantes que impediam as curas, elas já foram arrancadas. Então agora nós vamos continuar ministrando cura de alma, só que agora a gente vai ministrar cura física. E você vai ver que poderoso que vai ser. Quantas pessoas serão curadas nesse novo ciclo. Que horas que começa a oração? 2h45. Como que faz para entrar? Vai no link da minha bio e você vai encontrar lá a oração da madrugada. Clica ali, amém? Clica ali na oração da madrugada, entra no nosso grupo, tá? Eu vou colocar um link do nosso grupo do Yom Kippur, tem mais de 7.000 pessoas que participam conosco. Eu vou colocar o link do grupo do Yom Kippur em todos os nossos grupos hoje. E se você quiser participar conosco, receber todas as instruções, eu vou estar enviando para você, amém? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe de forma poderosa. Eu vou mandar o resumo dessa live lá no grupo do Yom Kippur para vocês. Beijo, 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 beijo.